que eu era independente, não era nem base, nem situação, né, nem oposição. Então, eu falava bem às vezes, mal às vezes, e as pessoas não entendiam. E principalmente porque eu falava a verdade. Eu acho que esse é um ponto que é, que é importante. Você pode concordar ou discordar, mas você não vai me ver aqui mentindo para você, né? Então, assim, essa questão do 14º salário. Olha, eu achava errado, e eu falava isso. Eu nunca ia falar, olha, não, é isso aí, vamos lá, porque é bacana, porque é bonitinho. Não, eu vou falar a verdade, porque eu não estou na política para estar na política e para ficar na política para sempre e ganhar voto. Eu estava na política para fazer o que eu acreditava que era certo. Então, eu sempre vou defender o que eu acredito que é certo. Você pode discordar, mas nunca duvide do que eu estou falando, no sentido do que eu acredito daquilo que eu estou falando. Muito legal. E falar sobre o Paulo, para quem falou dos votos, cara, você ganha 50 mil votos hoje, é que vocês não têm noção o que é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é assim, gente, só para resumir. Você pode pegar, eu não vou nem. Pode olhar aí, que eu nem pesquisei isso, mas você pode olhar. Embaixo de um prefeito de uma cidade grande, sempre vai ter um deputado eleito e um deputado federal eleito e um deputado estadual eleito, tá? São Gonçalo, filho do prefeito. O pessoal vai exonerar os cargos comissionados, vai todo mundo trabalhar para o cara de graça nesse período, tá? Vai bandeirar, vai pedir voto e tudo mais. Imagine quantas pessoas trabalhando, a máquina na mão. Então, prefeito, vamos lá. Prefeito de filho do prefeito de São Gonçalo, eleito. Irmão do prefeito de Itaboraí, eleito. Os mais votados do Rio de Janeiro, Prefeitura de Belford Roxo, o partido que eu disputei, Daniela do Vaguinha, mais votada, esposa do prefeito. Vocês acham o quê? Uma prefeitura na mão. Canela, mais votado do Rio de Janeiro. O irmão o irmão é vice-prefeito de Belford Roxo. Os dois mais votados do Rio de Janeiro estão ligados a prefeituras e outros e outros. O cara, para ter um mandato independente, como o Paulo teve, usando o mínimo do fundo, acho que nem usou o fundo, o novo não usou o fundo. Não usei. Não usou o fundo. Gente, vocês têm noção do que é ganhar? Eu quero que vocês contem até amanhã. Quantos votos? 446.580. Conta. Quantos dias você vai demorar para contar isso? É muita gente que saiu de casa que acredita nesse cara. E sem ganhar R$1, que na verdade é realidade. O Rio de Janeiro não é para amador, não, meu amigo. Tem gente pagando. A verdade, eu não vou falar quem é. Não, tem gente pagando R$200 no voto. E quem não. E no local que são de pessoas carentes. O cara não vai pegar R$200 no voto, o cara tá sem comida dentro de casa. É um absurdo isso. Então, assim, Paulo, eu quero te dar os parabéns, porque eu sei, eu vivi na pele, eu sei como que é fazer uma campanha honesta. Eu ganhei 4.170 votos, cara, e com toda a dificuldade, não consegui impulsionar, consegui fazer nada. E eu já tinha desistido da minha campanha. Quando foi 15 dias, eu decidi retornar para poder tentar. Eu acho que foi bem ainda. Entendeu? Imagina 446 mil votos, é voto pra caramba. Tá? E nesses 400, me gerou uma curiosidade aqui. Na estratégia do Partido Novo, você teve quase 450 mmil votos e não teve nenhum deputado, nem federal, nem estadual eleito. Vocês estão reavaliando isso? O que você acha que foi o erro ali do Partido Novo? Não teve transferência de voto? Foi uma eleição muito, acho que, pessoal. Né? A gente teve o mesmo problema em Minas. O Zema foi eleito no primeiro turno e não elegeu também nenhum deputado federal. Né? Então, para pensar, é pior ainda. Né? Mas você tem razão. Não teve algum erro, algum problema de transferência de voto, mas eu acho que essa eleição, as pessoas votaram muito mais na pessoa, no Paulo Ganime, no Zema, do que no Novo. E aí tive dificuldade em fazer essa transferência por conta disso. Né? Então, é, e aí teve talvez um pouco de ingenuidade ou até mesmo falta de experiência de achar que a transferência ia ser quase que política. Por quê? Porque eu aparecia com os outros candidatos,
eu fazia evento com os candidatos, eu fazia postagem com os candidatos a deputados do Novo, mas isso não conseguiu garantir voto suficiente para eles serem eleitos, porque acho que muita gente, no final, acabou falando, eu vou votar no Ganime, mas eu vou votar no Felipe Brito, por exemplo. Eu vou votar no Ganime, mas eu vou votar no fulano de outro partido, por exemplo. Entendeu? Então, é importante entender isso e corrigir o rumo, sim, para as próximas. Isadora, eu meti o cacete no Cláudio Castro no debate, Isadora. Acho melhor você se informar melhor aí. Você está só falando besteira aqui. Puxa saco do Gaguinho. Do Cláudio Castro. Poxa, eu não tinha visto o debate. Aí o amigo lá também, a mãe dele já te conhecia, né? Aí ele chegou, você viu o Ganime? Ganime deu uma surra no Cláudio Castro no Freixo. Eu não tinha visto, cara. E ele já chegou falando isso. E não teve isso de... Paulo Ganime é totalmente independente, cara. Assim, não adianta a gente querer mudar as coisas por conta de uma opinião por outro assunto. Então, assim, o Ganime, eu vejo como independente. Falei da prefeitura. Cara, você teve com o Monark, né, cara? Eu gosto do Monark. O que você achou dele, cara? Da pessoa, do Bruno? Você viu ele pessoalmente? Eu tenho maior vontade de conhecer ele. O que você achou do Monark? Eu achei um cara muito bacana, assim, muito agradável, e simpático, humilde, sabe? Foi uma experiência muito legal. Ele foi um bate-papo muito descontraído, né? Ele vai conversando de forma espontânea e vai seguindo o fluxo. E fora das câmeras também, muito tranquilo. Ele faz na casa dele, recebe lá com muita humildade e tranquilidade. A equipe dele também. Então, foi muito legal. Eu não conhecia o Monark tão bem, né? Fora dos vídeos, né, dele, mas não conhecia tão bem. E ele foi muito agradável, parecia um bate-papo de amigo ali. Foi bem Cara, legal. E assim, é um cara jovem, né? Ele é novo, mas mais novo do que um pouco mais novo que você, mais novo do que eu. E até isso é legal porque ele tem uma linguagem jovem, então acaba que ele comunica bem com a população mais jovem. E ele já vem do YouTube há muitos anos. Ele chegou a ser o maior youtuber do Brasil, cara. Uma época aí. Ele é bem forte e eu acho que ele foi injustiçado, cara, na fala dele. Ele foi infeliz na fala, mas cara, quem assim, acho que ele não foi nem infeliz, foi muito claro ali. Ele falou: se existe isso aqui, ele falou assim, não poderia existir os dois, mas colocaram ele como nazista e tudo mais, e o cara sempre falando contra o nazismo, falando que os caras são babacas o tempo todo. Aí fizeram o que aconteceu com a gente, um cortezinho assim de uma fala, estragou tudo. E os meninos estavam no Rio de Janeiro, olha só a situação do Monark colocou. Tava o Igor, eu lembro desse dia, e o outro menino indo entrevistar o Zico, aqui no Rio de Janeiro. O Zico cancelou a entrevista por conta da fala, né? Não foi da fala, por conta da dimensão que tomou, né? Cara, e existe... Felipe, e uma Pode coisa falar. Que eu falei para o Monark também sobre esse episódio, eu acho que distorceram o que ele falou. Eu acho que ele errou na comunicação, né? Porque se gerou interpretação errada. Ele errou na comunicação, mas ele não foi uma fala de apologia ao nazismo, nem nada disso, longe disso. Mas mesmo que ele tenha cometido um erro grave, mesmo que ele tenha errado, não cabe, na minha opinião, o cancelamento que ele teve, sabe? Assim, mesmo que... Porque, assim, todo mundo está sujeito a erro. Eu posso errar, você pode errar. E cabe, sim, crítica ao erro, cabe, sim, que as pessoas gostem ou não gostem, mas o que aconteceu com ele foi muito acima do razoável, perto do que ele fez. Tem gente que mata, que rouba, que faz um bando de coisa e está aí vivendo a vida normal. O cara falou uma besteira, ele está desmonetizado, censurado, cancelado. É absurdo, é absurdo. E é quem fala, né? Não é o que fala, é quem fala é mais importante, né? Exatamente. Perfeito. Quem fala é mais importante. E a avaliação, o que você achou de dentro, né? Nós estamos aqui de fora, por mais que eu tenha ido a Brasília,
tem gente base do governo que estava reclamando comigo do governo Bolsonaro. É impressionante. Né? Tem gente que conversou comigo, eu falei, cara, esse cara estava falando mal do Bolsonaro e está lá com 22 com a blusa do Bolsonaro. Mas é assim que funciona a política, diferentemente do Paulo. É assim que vai funcionar, gente. Tem gente que vai falar bem do Lula na frente das câmeras e vai meter... Vocês viram aí, cara, agora vazou o Boulos, vazou o André Janones chamando o Lula de ladrão e tá com Lula. Então, assim, é muito fácil, mas a internet não perdoa, né? E então, assim, o André Janones está apoiando essa PL aí, eu acho, e o cara que mais fez fake news, eu acho que na história, né, moderna aí, eu acho que foi o cara que mais fez fake news no Brasil, foi ele, pelo que eu vi, né? E o cara que apoia. E isso que você falou, não importa o quê, importa quem. Então, o Janones, ele não está preocupado com a fake news, ele está preocupado em que a verdade dele prevaleça. Ele está preocupado como quem está no governo são os amigos dele, que ele vai ter ali o direito de falar o que for, e quem ele discorda vai ser censurado. Então, é muito mais isso do que uma questão de defender uma tese, defender uma ideia. O que você achou, assim, do governo Bolsonaro? Você que participou ali, né, não participou do governo, mas esteve ali como deputado federal. O que você achou do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho o seguinte, tem muitos erros e muitos acertos. Eu acho que ele erra muito na comunicação. Se as pessoas esquecem que quando elas assumem papéis diferentes, elas têm responsabilidades diferentes. Isso vale na política, isso vale numa empresa, isso vale numa família. Felipe, você tem filho, não tem? Tem. Você, como pai, não é a mesma coisa que o Felipe filho, né, quando era jovem filho. Quando você nasce seu filho, você tem um papel perante seu filho que é diferente. Quando você assume uma posição numa empresa, né, você chega na empresa, começa como estagiário, sua responsabilidade é uma. Você é efetivado, sua responsabilidade é outra. Você é promovido a coordenador, você tem outra responsabilidade. Assim, faltou o Bolsonaro em relação à postura dele entender que ele mudou de papel na política. Ele virou a pessoa mais importante da política brasileira, o presidente da República. E ele não se comportou como tal. Isso rendeu para ele muito problema, tanto para o próprio governo dele, como na eleição, quando ele tentou a reeleição. Agora, tinha uma equipe, a equipe dele era muito boa, na maioria dos ministérios, não vou dizer todos, tinha alguns com problema, educação, saúde, eram problemáticos, mas ele tinha ministérios muito bons. Ele ajudou a preparar e formar lideranças, como o próprio Tarcísio, que você mencionou, né, que ele é fruto, de alguma forma, do trabalho do Bolsonaro, principalmente em dar espaço para que essas lideranças se formassem. Né? Então, assim, eu acho que tem acertos até na política econômica, eu acredito muito, não que ele não tenha errado, mas é muito mais alinhado com o que eu acredito, né, em relação a isso. Privatizações, a gente aprovou nesses últimos 4 anos, eu posso citar acho que 10 aqui temas relevantes, né, como a lei da liberdade econômica, a lei do gás, a lei das startups, o marco do saneamento, o marco da cabotagem, o marco da ferrovia. Tem muito tema aqui que é muito importante, que foi aprovado durante o governo do Bolsonaro, com o Congresso junto, mas também porque o Bolsonaro, a reforma da Previdência, porque o Bolsonaro apoiou, e isso é mérito dele também. Ah, não, mas foram os ministros dele. Mas quem colocou o ministro ali foi ele. Então, assim, não dá para. Agora, tiveram várias coisas que eu critiquei e critico. Eu não votei nele no primeiro turno, não era o meu candidato. Meu candidato era o Felipe Dávila, que era do meu partido, mas eu votei no início do turno. E muito mais por rejeição ao Lula do que por gostar do Bolsonaro. Então, assim, acho que o Bolsonaro teve erros, teve acertos. Outro acerto dele também, na minha opinião, o Temer tinha começado a fazer algumas
mudanças importantes, até em equipe também, que o Bolsonaro aproveitou. Ele não trocou todo mundo. Então, acho que tem, é uma, é uma situação difícil, porque eu acho que ele perdeu para ele mesmo. Ele provocou a não eleição dele quando ele foi incompetente na comunicação, falou demais, fez coisas erradas, né? Então, se ele tivesse ficado quieto, talvez mais tempo, o Brasil hoje teria outro presidente.